Olá, meus amigos! Eu estou de volta, o meu nome é Marisa. Bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Eu estive um bom tempo desaparecida, mas eu avisei que eu ia ficar desaparecida, não é? E então, pensei, acabei de fazer um vídeo em alemão e pensei, eu vou cumprimentar os meus amigos também em português e vou-lhes trazer um testemunho novo. Possivelmente vou trocar algumas palavras, vou falar de vez em quando uma outra palavra em alemão. Peço desculpa, mas pronto, vai ser assim. Pois é, hoje vou-vos contar um testemunho que foi como foi que o diabo tentou me seduzir e me fazer voltar para os caminhos dele, para o ocultismo, e como foi que ele reagiu quando eu disse não. Pois é, como vocês sabem, eu estive um bom tempo no ocultismo. Se não sabes, então podes ver o meu testemunho anterior, ou um dos primeiros, mas lá eu conto a minha história. Pois é, eu estive no ocultismo e eu acho que em português esta palavra não é muito usada e agora sinceramente não me estou a lembrar da palavra que é mais frequente usar. Mas prontos, ocultismo tem a ver com trabalhos, magias, para quem não sabe, esta parte obscura que nós não devíamos procurar, mas que por uma outra razão acabamos por fazer. Pois é, então foi assim, uma vez eu estava a dormir, não estava completamente a dormir, mas também não estava acordada, né? Não foi assim um sonho que eu dissesse, isso foi um sonho, mas também não foi assim, eu estou completamente acordada. Foi assim um meio termo, mas que eu sabia que aquilo estava a acontecer. Então eu vi uma pessoa que eu ouvi, eu sabia que algo estava lá, que era o diabo, e que ele estava a me oferecer alguma coisa. E esta alguma coisa era um homem, possivelmente um marido para mim, porque eu estive no ocultismo por causa do amor, à procura do meu amor, da minha... Eu queria ser feliz, não é? Mas pronto. Então eu simplesmente, eu sabia que algo estava ali, que eu não conseguia ver, mas que eu sabia que estava lá. E o que eu vi então foi um homem muito feio, um homem assim muito gordo, muito barrigudo, com uma pele muito enrugada. Ele não estava limpo, prontos. E eu sabia que este homem estava-me a ser oferecido. E eu disse, não, eu não gosto deste homem, eu não quero. Então, de repente, este homem apareceu deitado, aquela barriga enorme para cima. Ele apareceu deitado e eu só via uma mão que começou a alisar aquele homem. Aquela mão passava assim, no corpo dele, de cima para baixo, e outra vez, e de baixo para cima. E este homem começou a ficar cada vez mais bonito e mais bonito. A barriga começou a diminuir, o corpo mudou e de repente levantou-se um homem muito, mas mesmo muito bonito. Ele estava assim vestido com uma camisa azul assim bem chamativa e ele era incrivelmente bonito. E eu pensei, este homem, isto é um homem bastante bonito. E
Eu sabia então que este homem estava-me a ser oferecido, eu percebia isto, apesar de não ver a imagem do diabo, do capeta lá, né? Mas eu sabia que era o que ele me estava a dar, a tentar me seduzir, e eu entretanto disse, não, mas eu não quero, e eu comecei a correr, virei-me para trás, comecei a correr de lá, a fugir e a chamar por Jesus. E depois... o tempo passou, eu acordei normalmente, acordar não era bem acordar, porque eu também não estava bem a dormir, mas prontos, e pronto. E depois de uns dias, uns dias depois, veio então, eu estava outra vez nesta mesma situação, um pouco acordada e um pouco a dormir, mas que eu sabia que algo estava a acontecer, quando eu vi que eu estava a falar para muita gente sobre Jesus, e o diabo não queria que eu falasse sobre Jesus, sobre o nosso Deus, e ele tentou me dizer que não era para fazer isto, mas eu disse não, eu continuo a falar sobre Deus, e ele então tentou fazer com que eu falasse dele, com que eu fizesse com que as pessoas fossem ter com ele, e eu disse, não, eu não quero fazer isto, eu vou continuar a falar do nosso Salvador. Aí ele ficou bastante chateado, aí eu vi-o pela primeira vez, conforme ele se apareceu para mim. Não sei se é realmente esta a figura dele, mas a figura dele era muito feia. A figura dele era assim como era uma cara, tinha uma cara que era assim, tipo uma cara enrugada, e como se fosse, como é, elástica, assim, gumi, agora não encontro a palavra em português. Como se fosse uma goma, assim, toda mole, exatamente assim. E o olho dele era muito pequenino, era assim um olho assim bem fechadinho, e era muito, muito vermelho por dentro, assim, mesmo vermelho, como fogo, assim, que queimava ali, que me metia medo. Ele estava bastante chateado comigo, e ele então tentou me matar, apertou assim o meu pescoço, tentou-me apertar o pescoço, e eu não conseguia depois respirar. Eu comecei a tirar a mão dele e nós começamos a lutar, e entretanto eu tirei a mão dele, chamei por Jesus. Eu chamei por Jesus. Quantas vezes nós temos que chamar por Jesus? Só Ele para nos socorrer de certas situações. Mas prontos, Ele veio, Ele me socorreu, e eu acordei no dia seguinte. Quando eu acordei, eu senti que aquela noite tinha sido uma noite de luta. Sim, aquilo foi uma noite bastante pesada, bastante cansativa. O meu olho estava bastante vermelho, estava inchado. Eu acordei assim, parecia que estava bêbada de dores de cabeça, de dores no meu corpo doía inteiro. Eu não conseguia me mexer como deve ser. Eu reparei mesmo que aquela noite tinha sido uma noite de guerra, de luta, de batalha, e que foi ali bem, uma noite ali bem em movimento. Mas prontos, ele foi-se embora e tal. Eu fiz o meu dia, eu passei este dia bastante cansada, cheia de dores. Eu cheguei ao meu trabalho, o meu chefe olhou para mim e perguntou: Marisa, o que é que tu tens? Ele viu logo que eu não estava bem, os meus olhos. Aí eu disse ao meu chefe: não tenho nada, só não me estou a sentir muito bem. Né? Como é que eu ia dizer ao meu chefe: olha, eu lutei com o diabo?
Ele ia dizer a Maísa é maluca. Mas prontos. Eu sabia o que é que tinha acontecido e pronto, eu tinha lutado com o diabo. E depois um dia, depois de uns dias, ele voltou outra vez. Aí eu estava acordada, eu estava mesmo acordada, eu não o vi. Eu só o vi uma vez, que foi esta vez que eu acabei de falar, né? Que eu disse, eu descrevi como é que ele era. De resto, eu só sentia a presença dele, eu sabia que ele que estava lá, que alguma coisa estava lá, mas eu nunca via nada. E então, depois deste acontecimento, né? Que eu o vi, que eu lutei com ele, depois disso, depois de uns dias, estava eu no meu quarto, na minha cama, estava durante a noite, ia dormir, mas ainda estava bem acordada, quando senti que de repente o ar do quarto, no quarto, tinha mudado. Eu sabia, ok, agora já não estou sozinha. Eu senti bastante medo, o meu coração começou mesmo a pum pum, pum pum. Porque eu senti que ele estava lá e que ele estava chateado. Parecia parecia não, eu senti conforme entrou pela porta e ficou lá bem perto de mim, mas eu não sabia onde. Isto ainda é mais assustador, porque nós sabemos que alguma coisa está ali, mas nós não sabemos aonde. Sim, mas depois esta coisa foi-se embora e eu reparei também, o quarto ficou mais claro, eu fiquei mais calma e eu pensava, ok, ele foi-se embora, não volta mais, mas de repente voltou ainda mais chateado do que antes. Assim como se tivesse entrado no quarto mesmo, sei lá, numa de, eu vou-te matar, Marisa. Mas pronto, eu outra vez senti bastante medo, porque eu reparei que ele estava lá e estava bastante chateado, não é? Então, isso permaneceu durante uns minutos. Eu então chamei por Jesus, comecei a orar e depois ele foi-se embora, depois ele deixou-me ficar em paz. Eu sei que ele continua aí aos redores a tentar fazer-me parar. Eu acho que eu acho não, eu tenho a certeza que o que ele queria era que eu não fizesse o meu canal, os meus canais, tanto em português como em alemão. Apesar de no canal de português eu não estar tão ativa, peço desculpas, mas eu já expliquei o porquê. Mas pronto, eu continuo a vir aqui de vez em quando a dar os meus testemunhos e eu espero que eles possam te ajudar a saber, a reconhecer aquilo que o diabo tenta fazer muitas vezes para nos levar para o caminho dele. Sim, porque ele conhece-nos, ele sabe exatamente o que nós queremos, né? Ele sabe exatamente o que ele pode te dar para tu ficares com ele, ou para tu desistires de Jesus, porque muitas vezes nós pensamos, agora eu aceitei Jesus, então a pessoa pensa que agora a vida vai ser tudo bem, nós vamos receber tudo o que nós desejamos, não vamos ter problemas, mas isto não é assim, os problemas continuam e muitas vezes nós não recebemos as coisas que nós queremos. E o diabo sabe disso, não é? Jesus muitas vezes diz-nos não, porque ele sabe que aquilo que tu queres, aquilo que tu estás a pedir, não é bom para ti, ou que pelo menos ainda não é a altura certa de tu teres aquilo que tu estás a pedir. Mas o diabo não quer nem saber se é bom para ti, se é a altura certa ou não. Ele sabe, ok, ela quer isto, ele quer isto, eu posso dar, eu posso ganhar esta pessoa, ficar com ela e levar esta pessoa então comigo para o inferno. Meus amigos, não caiam nesta armadilha do inimigo, agarrem-se bem na vossa fé, agarrem-se a Jesus, agarrem-se à palavra e mesmo que tu não recebas tudo aquilo que pensavas que irias receber,
sendo agora cristão, acreditando em Jesus, mas aquilo que Ele nos dá é bem maior, bem melhor do que um marido, do que um carro, do que um trabalho. Esta alegria que Ele nos dá, esta vida nova, esta paz e a certeza que Ele está conosco em todos os momentos. É bem melhor, é bem maior do que qualquer outro desejo material que nós possamos ter aqui nesta vida. E depois, quando nós morrermos, então já sabemos para onde vamos, não é? E o que nos espera. Por isso, agarra-te bem a Ele. Quando estiveres fraca, quando achares que não consegues, chama por Ele e Ele vai te ajudar. E juntos, então, vamos continuando esta caminhada com Deus. Eu espero que este testemunho tenha-te agradado. Deixa o teu like, escreve o teu comentário e até a próxima vez. Tchau!